que eu fiz lá e aqui não deu? Eu ficava meio nervoso por conta das situações. Porque não entrava na minha cabeça um negócio que eu vi lá deu tão bem e no outro lugar não foi tão bem. E aí, a partir das experiências da vida, de trabalho, a gente foi vendo qual eram os fatores negativos que interferiam nessas situações, entendeu? E aí foi aí que a gente vai aprendendo, né, a lidar. Então, Johnny, eu acredito que, pelas suas palavras hoje, então, é importantíssimo a fazerem as parcelinhas também dentro das propriedades, não só o parcelão. Com certeza, ela te dá um norte, né? Ela te dá aquele norte e aí dela você consegue selecionar o que de interesse melhor que você tem. Agora sim, como é que você vai fazer isso? Você tem que ter gente especializada, tem que ter uma situação boa aí. É o que está acontecendo hoje. Por que a maioria desses grandes grupos tem pesquisa própria? É porque eles sabem que ali consegue maximizar ou minimizar problemas, entendeu? E maximizar a produtividade. E você acha essas coisas. Não, perfeito. Pesquisa é tudo. Legal. Ô Johnny, hoje, falar um pouquinho de estrutura, né, Leandro? Hoje, aonde que está localizado os ensaios que vocês fazem, né? Você já comentou que contigo tem 2 pessoas, mas quantas pessoas a Fazenda também tem lá para ajudar vocês? Então, qual que é a estrutura da equipe em pessoas? Aonde está localizado os trabalhos de vocês? E quantos trabalhos em média vocês fazem por ano? Beleza. A gente fica localizado na região da Ouro Verde, perdão. É ali onde eu tenho o maior local, porque eu tenho a maior gama de clientes ali, e aí eu não posso também estar saindo dali e ir para outro lugar. O único lugar que eu vou é na Garganta, porque lá é que ficou da minha incumbência de ir tocar esse ensaio de rede lá, né? Então, e aí eu toco lá, para você ter ideia. E aí a única coisa só que ali eu vou lá, planto, faço 2 ou 3 avaliações, né? E volto e vou só colher. Então, ele não toma tanto tempo assim, né? Então, como é que... E aí a gente faz assim. O resto é tudo no Ouro Verde. E aí eu faço ali em 1 ou 2 clientes que me ajudam bastante, né? Então, aí eu falo... Normalmente, aí sobra os ensaios de fungicida, inseticida, alguns tratamentos aí de semente que também acaba ocorrendo. Aí esse não tem jeito. Eu tenho que fazer sozinho, plantar, fazer a separação, as parcelinhas bonitinhas, plantar ali e dali fazer a colheita e tal. Mas eu sempre arrumo 1 ou 2 pessoas para mim estar me ajudando e tal. Aí depois aí o produtor planta, né? Aí eu vou lá no CO2 querido e amado CO2, né? E aí vai, né? Você tem que fazer a aplicação, que eu sou muito rígido no negócio de aplicar a hora certa, a hora correta. E no momento certo. Se você não certo fazer... com você, Leandrão. V1 é V1, V1 não é V2, né? O bom que o Johnny RPS precisa mais, já deve estar calibrado, né? De tanto tempo, né? Johnny no tal do CO2 ali. Não, mas eu acho que é um ponto legal, Leandro. Eu queria que você comentasse um pouco também. Que é essa coisa aí, Johnny, de time de aplicação, da importância da entrada, dos momentos fenológicos da cultura, da demanda, da curva de absorção de nutrientes. A gente estuda isso aí e a gente vê que tem as diferenças, né? E é uma coisa que eu mais o Matheus, a gente sempre comenta que esse aí nós herdamos do Leandro. O Leandro sempre fala, cara, V1 é V1, V1 não é V2. Então, se V1 fosse V2, não precisava ter estágio fenológico. Para que você vai contar? Se você quer aplicar a hora que você quiser, né? Leandro, comenta um pouco disso aí para nós, de time de aplicação. Acho que é um bate-papo legal. Que o Johnny tem a mesma linha de raciocínio, tá vendo? Cara, eu sou rígido com a aplicação, por isso que eu vou lá e faço. Eu acho que hoje, depois o Johnny pode comentar, né? Eu vejo assim que hoje dentro da fenologia da planta, os estágios que precisa as coisas, né? Não adianta, seja na parte nutricional, seja na parte de fitossanitária, né? Por isso que até a gente comenta muito que dentro da fazenda você tem que ter o maquinário, não tem chance, né? Até porque, mas às vezes está chovendo demais, às vezes está chovendo de menos. Então a gente tem que dimensionar desde plantio, né? Eu sempre falo assim, chegou na hora de plantar, tem que plantar, né? Então, mas fazer essas aplicações eu acho que a gente ganha muito em produtividade, né, João? Porque eu falo até, João, não sei se tu vai concordar, depois tu pode falar dentro da consultoria, onde a gente tem avião, por exemplo, né? Que é aquela história, não interessa, secou a pista, levanta a voo, vai lá e faz, né? E às vezes o pulverizador muitas vezes tá pouco dimensionado e às vezes chove 4, 5 dias, né? Pega regiões que nem lá, pega no próprio Ouro Verde, na Garganta. Região que chove mais é mais complicado se fazer, né, João? E passou o estágio, passou.
Não tem mais o que Hoje voltar. a produtividade em dias, né? E hoje, se nós pegássemos as cultivares, mesmo que nós aqui, né, Johnny, acho que as cultivares aqui varia 115, 125 dias, né? Isso. A maior parte das nossas. É aquela história, um dia que você perde, você tá perdendo 1%, né? E se não, mesmo que nós pegar 100 dias de ciclo, 20 fica secando, então, pô, cada dia que você perdeu, que você atrasou, faltou lá um nutriente. Então, né, João, eu vejo que isso aí é muito determinante. E às vezes, né, Johnny, assim, isso eu gostaria que tu até pode falar, comentar com a gente sobre isso na consultoria mesmo. Na pesquisa, então, nem se fala, né? Você tem que fazer o certo. Mas esse time aí de a gente fazer a coisa na hora certa, né? Justamente eleva, né? Porque às vezes é aquela história, é gastar a mesma coisa. Exatamente. Isso pra mim é reduzir custos, sabe, Johnny? Com certeza. É acertar as coisas. Porque, assim, isso tudo até emendando, Johnny, você coloca bem a tua opinião depois, porque eu acho que é muito importante isso, porque você é um cara que tem experiência de Bahia, passou por tudo quanto essa Bahia passou. E leva esse tipo de coisa muito a sério. E hoje, vamos dizer assim, a gente chega hoje, que né, a gente fala, tem andado um pouco por aí, né? Quando a gente fala de Bahia, as portas se escancaram, né? Porque sabe que quem trabalha aqui, não estamos desmerecendo ninguém de outras regiões. Certeza. Né, mas a dificuldade aqui sempre foi muito grande de solo, né, aqui o próprio clima ele vamos dizer assim, ele potencializa tudo, né? Então eu vejo assim que isso é muito importante e traz aí sim, né, você fazer a coisa na hora certa te dá aquela história, tu aumenta a produtividade, se dilui custos. Então aí é uma maneira às vezes que eu falo assim do agricultores dar importância para esse tipo de coisa, não é? Aquela velha história do desencargo de consciência, de fazer as coisas, né? Não, temos que fazer. Vamos estruturar a planta no V1 no V1. Então, Johnny, assim, ó, eu vejo, pelo menos o que eu aprendi de Bahia, né? Nesses últimos anos, e vendo acontecer o que está acontecendo na Bahia em termos de produtividade, né? Isso foi muito importante. Que aqui o pessoal tem, né? Capacidade de máquina, a maioria tem, né? Capacidade de máquina, capacidade de fazer as coisas na hora certa. Nosso clima ajuda um pouco, né? O nosso solo também ajuda um pouco, né? Em termos de relevo, tudo, né? Mas para mim, isso aí, então, João, né, a gente determinar os estágios, seja de soja, milho, algodão, não interessa, né, é fazer. Então, Johnny, assim, nesse sentido, né, você com a experiência que tu tem, né, tipo, concorda, né, ou discorda, é importante, não é importante, tanto na parte da consultoria mesmo, de o agricultor fazer e na pesquisa, o que você pensa sobre isso aí? Na consultoria em si, o lema da equipe consultoria assim, é o básico bem feito. Então, pediu para fazer um tal momento, é tal momento, não é depois ou antes, é o tal momento. Então, a gente é bem rígido, né, com relação a aplicações, momento e prazos de aplicações, vamos supor, doença, por exemplo. Né? Doença, se você passa a tal dia, você perde aquele período de carência de produto, você corre-se o risco de ter problema com doença X ou Y. Mas isso é um exemplo que eu estou dando, né? Outros exemplos foliares, por exemplo, você tem que seguir corretamente em cima daquilo ali. Se você não quer perder mais conteúdos como esse, se inscreva agora no canal Bora Pra Lida.